Como a política de saúde, de educação, de lazer também não foi regionalizada, as pessoas também precisam fazer travessias enormes para irem aos hospitais, para terem educação, para irem às universidades. Então, a grande causa do problema de mobilidade da cidade não é simplesmente o aumento do tamanho dela, e não é simplesmente o aumento do número de veículos. Certamente que isso tem influência. Quanto mais gente, quanto mais veículo, mais conturbado o trânsito da cidade. Mas o pano de fundo está na falta de um planejamento da cidade de Fortaleza, para que a cidade que hoje está espraiada possa ter a saúde, a economia, a educação, o lazer e a cultura pensados de forma regionalizada. Quando a pessoa mora num local que tem emprego, que tem saúde, que tem creche, que tem educação, que tem uma quadra de esporte, que tem uma praça, que tem farmácia, que tem mercadinho perto de onde ela vive, ela não precisa se deslocar tanto de carro. O que acontece hoje de ônibus e de táxi, o que acontece hoje é que tudo está muito longe de onde as pessoas vivem. Então a primeira tarefa que o próximo prefeito não irá, a não ser que ele não seja responsável e verdadeiro, realizar em 4 anos, mas que tem que ser iniciada, é uma tarefa de iniciar um novo planejamento da cidade que descentralize a economia, a saúde, a educação, o lazer e a cultura. Mas há questões urgentes. Só tratar de um novo planejamento sem resolver a urgência da agora também não resolve. E a gente tem que trabalhar 2 dimensões da mobilidade. Uma, que é do engenheiro, Cláudio, que é da gente achar novas soluções de engenharia de trânsito para uma cidade que, como eu disse, que concentra, a cidade é concentrada aqui nesse eixo periférico da praia e que tem todas as suas vias radiais a esse centro, leste-oeste, a Guanambi, Zé Bastos, pode imaginar aí, o Washington Soares, todas as nossas vias elas são radiais, elas fazem esse fluxo sul-norte, norte-sul. A saída para o trânsito da cidade, do ponto de vista da engenharia de trânsito, quem diz isso não sou eu, são os especialistas que eu tenho ouvido, é criar cortes nessas vias axiais, nesses eixos axiais ao centro produtivo da cidade. A segunda tarefa, pensada há muitos anos por vários engenheiros de trânsito, por vários urbanistas, é uma via hoje que é possível de ser feita porque já há trajetos dela prontos e seria uma via que iria aliviar muito a pressão desse centro produtivo, é criar uma alça expressa ligando o Mucuripe ao Pirambu. Essa alça expressa, ela tira toda a pressão do grande gargalo de engarrafamento da cidade de Fortaleza. É um gargalo que geograficamente ele é pequeno, mas é o que mais atrasa o trânsito da cidade. E a terceira tarefa é transporte público. Uma cidade não pode ser feita e pensada na perspectiva de se andar de carro. As grandes metrópoles do mundo, elas são pensadas na perspectiva de ter um transporte público de qualidade, com conforto, para dar opção para quem quiser andar de carro, sabendo que é muito mais dramático e doloroso andar de carro que de transporte público. A cidade tem que ser organizada na perspectiva de mais de 1 milhão de fortalezenses que dependem de transporte público. E a nossa ideia é fazer o que várias cidades vêm fazendo, é o bilhete único. O que é o bilhete único? É uma só passagem para você andar em vários meios de transporte. A gente tem hoje a van, tem hoje o ônibus, começa agora em outubro o primeiro metrô, que é esse no sentido norte-sul, teremos o metrô do VLT Parangaba-Mucuripe, no diagonal, e teremos também a partir de 14 o metrô centro da cidade, sentido leste. A nossa ideia é criar um bilhete único para que as pessoas possam fazer a baldeação de ônibus para ônibus, sem ter que ir no terminal, em qualquer parada de ônibus para van, de ônibus para van e para metrô, para que o transporte seja mais rápido, mais confortável e mais acessível a todos. Então, são essas 3 ações na área de mobilidade urbana que são viáveis, possíveis, tem que ter uma disposiçãozinha para fazer só. E já tem uma... Segue na perspectiva da pergunta do Carlos Aragão. Cronograma. Isso, vou tentar responder a do Carlos e uma preocupação que surgiu com o projeto da Praia de Iracema. Infelizmente, a atual gestão não compreende que a tarefa de administrar, ela tem etapas. A primeira dela é um projeto.
E essa etapa, ela não se encerra, o processo não se encerra nela. O projeto é a primeira e mais fundamental tarefa. Você tem que ter um projeto para poder, a partir daí, buscar o recurso e depois executar. Mas Fortaleza tem projeto para tudo. Tem projeto para tudo. Mas, infelizmente, a gente não está vendo a execução dos projetos. A gente não tem cronograma nem de início. E quando tem de início, não tem de término. Um exemplo disso é a propagandeada obra do Nossa Senhora da Mulher, que depois de 8 anos começa a funcionar um arremedo dela, um pedaço dela, de improviso, a 1 mês e meio da eleição. Sabendo que a tarefa de colocar aquele hospital para funcionar vai exigir aí 1 ano de organização, de logística, de treinamento, de contratação de pessoal, de compra, estoque de medicamentos, enfim. Essa é uma tarefa que exige gestão, que exige organização mental, sistematização. É uma tarefa que exige do gestor uma certa habilidade e da administração também um compromisso. E o cronograma é a primeira tarefa. Obra tem que ter projeto, data de início, compromisso de recurso e data de entrega da obra. E a gente certamente tem essa preocupação, não só com a Padre Iracema, mas com as obras da Prefeitura. Michele, 2 questões muito importantes. Segurança, e vou tratar disso não só da PI, mas de toda a cidade, e também a questão do aquário. Essa é outra questão que é uma sutileza. Aqui e acolá a gente ouve, não, segurança é obrigação do Estado e da União. As pessoas muitas vezes confundem o que é aparelho policial com o que é segurança pública, né? Na minha compreensão, cidade segura e pacífica é primariamente tarefa do município. Eu, ideologicamente, não compreendo que a gente vai resolver segurança, uma cidade pacífica, simplesmente pela polícia. Certamente que o governo fez avanços significativos. A gente tinha 30 viaturas Paraty rodando em Fortaleza. Hoje temos 220. Temos hoje 5 mil policiais a mais do que tínhamos. Temos melhores armamentos, temos uma academia de polícia, mas ainda é um cenário de violência e segurança. Por quê? Porque a outra parte da tarefa, que é de grande parte de responsabilidade da prefeitura, não está sendo feita. Vamos lá. Quais são os bairros mais violentos da cidade de Fortaleza? Bom Jardim, Vila Velha, Pedras, Edson Queiroz. Não coincidentemente, são bairros onde não há uma creche, onde não há uma escola, onde não tem um posto de saúde, onde as pessoas vivem em áreas de risco, onde não há drenagem urbana, onde as ruas são escuras, onde não há urbanização. Não é uma coincidência, é claro. Não é uma coincidência. Então a primeira tarefa de uma cidade segura é a prefeitura urbanizar, estar presente, dando oportunidade para a juventude, de escola de tempo integral, de creche para as mães, de qualificação para o mercado de trabalho, de local digno para se viver. Essa é a tarefa mais urgente da prefeitura de segurança pública da cidade. E não é diferente aqui. Aqui a gente está assistindo a um contingente crescente de adolescentes de 13, 14 anos, não é se prostituindo, porque isso não é prostituição. É sendo abusadas psicologicamente, com uma criança de 13, 14 anos de idade, não faz opção. Vive o drama psicológico do abuso físico, moral, de ser utilizada. A intervenção, aqui nesse caso, é para ser feita com essas jovens. Qualificação, buscar a família, ouvir a história, saber como pode se dar um novo destino, uma oportunidade para essa jovem que está nesse caminho. Certamente não é por nenhuma opção, não. É pela imposição de determinantes sociais trágicos que estão impondo sobre ela esse tipo de vida, esse tipo de abuso. Então, creio que grande parte da tarefa de garantir segurança é sim da prefeitura e passa pela presença da prefeitura através de políticas públicas de educação, de qualificação, de saúde, de habitação, de dignidade humana. Mas há uma outra tarefa também, que diz muito respeito agora a Padre Iracema. A gente, Fortaleza, pessoal, tem hoje menos de 1000 guardas municipais nas ruas. Sabe quantas viaturas a Guarda Municipal tem em Fortaleza rodando hoje? Alguém quer dar um chute aí? 6. A gente tem mais de 220 da polícia.
A gente tem seis rodando da Guarda Municipal. Então não existe Guarda Municipal em Fortaleza. Então a primeira tarefa é você qualificar a guarda, ter um contingente adequado de guarda. A Guarda Municipal é para isso, é para estar aqui na Praia de Iracema, é para estar vendo o patrimônio público, é para estar olhando situação de risco, é para estar se integrando com a atividade da polícia de prevenção da situação de risco. A guarda é para ser o olho da cidade. E tem que ter rádio, tem que ter comunicação, tem que ter tecnologia. Isso é possível. Mais uma vez, tem dinheiro da Copa, dinheiro da Dilma, para isso há 2 anos aí. Há 2 anos disponível, mas não tem um projeto para poder dar qualidade, funcionamento à nossa Guarda Municipal. E eu não tenho dúvida que aqui, especificamente numa área como essa, de orla, de grande potencial econômico, de grande potencial cultural e social, a Guarda cumpriria um grande papel, aqui se comunicando com a população, garantindo a cidadania. Tudo isso é papel da Guarda Municipal e eu creio que é um papel para isso. A do Aquário eu não sabia, francamente, da situação na escola, e eu vou tratar de saber, conhecer certamente que nós temos todo o carinho e preocupação em garantir que as crianças tenham escola de qualidade, digna. Eu não sabia que vai ser, se for desapropriada. A tarefa é arrumar um outro espaço. Correio. Você tem o prédio, na verdade, e aí você vem à Escola São Rafael, que antigamente, posteriormente, era Elvira Pinho. Que está desapropriada, é isso? Que está na faixa de desapropriação. Então, a questão é, ela vai ser desapropriada, ela vai para onde essas crianças vão? Resposta honesta, não sei. Vou me informar. E se for, certamente tem que ter uma alternativa no mesmo local. Tem que ter uma alternativa no mesmo local, no mesmo bairro, para dar, certamente, isso é prioridade mais do que qualquer outra coisa, garantir a educação de qualidade para a nossa juventude. Então, vou me informar disso e assumir compromisso em garantir, certamente, no bairro, uma escola funcionando, e vou procurar, inclusive, o governo para saber em que pé está isso. Estacionamento, Arivaldo? Creio muito na solução dos estacionamentos subterrâneos, inclusive em PPP, a prefeitura pode desapropriar e dar para a iniciativa privada explorar os estacionamentos subterrâneos para poder dar... Garagem, né? Ou é difícil... mas mesmo edifício garagem... É complicado, a não ser que você explore ele verticalmente também. 3, 4 andares de garagem e o resto vai explorar comercialmente ou habitação. Porque também é estragar, queimar um quarteirão todo para fazer só de vaga de carro, numa área nobre como essa, eu não creio que seja a melhor saída. Se for vertical, que se verticalize, dando alternativa de explorar verticalmente a habitação, residência, né? Ou outros fins comerciais. Essa é a minha ideia. Roselita, educação. Eu sou suspeito. Meu pai é professor, minha mãe é da universidade, meus 2 avós são professores. A minha vida, antes de ser médico, foi dentro da universidade, dentro do seu educacional. E aí não é nenhum favor também não. A cidade hoje é a 2ª cidade mais desigual do Brasil. Eu tenho dito que nós temos uma cidade de excluídos e uma cidade de muitas oportunidades. O grande caminho é construir essa ponte. O grande caminho é essa ponte da exclusão para tirar proveito das oportunidades que a cidade tem. Da beleza geográfica, do povo trabalhador, generoso e disposto, né? Da situação geográfica privilegiada que a cidade tem, do cenário econômico estadual e nacional de muito progresso e oportunidade. É tirar proveito disso para a gente reduzir essa exclusão e essa desigualdade. E não há outro caminho, isso é chavão já, é cansativo. O mundo inteiro, a Coreia do Sul, a Irlanda, o Japão, países que viveram, a Alemanha, viveram momentos de dificuldade, inclusive no pós-guerra, só conseguiram sair da tragédia da exclusão, da miséria, do abandono, pelo caminho definitivo da educação. E a gente tem exemplo aqui no Ceará. O estado do Ceará, há 5 anos, a gente era o 7º colocado na educação do Nordeste brasileiro. O Ceará, enquanto estado, a gente era o 7º colocado há 5 anos atrás. Hoje, somos o 1º colocado entre todos os estados do Norte e do Nordeste. Foi feito mágico? Não, foi feito prioridade. Qual é a prioridade desse caso? Você investir mais, qualificar as escolas, iniciar o tempo integral, premiar as boas escolas, os bons professores, identificar onde a escola não está funcionando bem, ir atrás de saber porque não está funcionando e buscar apoiar o estudante, a escola que não está funcionando bem, e crer que o agente de transformação é o professor. Eu sou médico. Sei que se botar um tensiômetro e estetoscópio comigo, um bloco de prescrição, e me soltar lá no posto da draga, para salvar lá a saúde do povo, eu não vou fazer nada. Eu não sou mágico,
Mesma coisa ao professor. Soltar o professor com todo o cabedal de conhecimento dele dentro da sala de aula, se ele está sendo bem pago, valorizado, sem tempo para planejar uma aula, sem uma equipe de suporte, sem tecnologia de aprendizagem, sem uma escola confortável que lhe dê segurança, sem todo um aparato, o professor não fará mágica. A gente tem que acabar com esse romantismo bucólico que o médico e o professor vão salvar a vida das pessoas ou a educação com um giz e um quadro e com muita vocação e amor, e o médico com um bloco de precisão, carimbo, soltando ele na selva dos problemas. Os dois, cada uma tarefa, só podem fazer a diferença quando são valorizados, quando há uma política de respeito, de suporte, de apoio técnico, de apoio logístico, de tecnologia, para que ele possa maximizar todo o potencial e conhecimento que ele tem. E uma das tarefas, certamente, é dar oportunidade de qualificação, de treinamento, de atualização aos professores. Aqui em Fortaleza, essa é uma tragédia. A gente tem a segunda pior educação do estado do Ceará. O Ceará está em primeiro lugar do Norte e Nordeste. Estaria muito melhor não fora Fortaleza colocar a gente para baixo da média do Ceará. Aí aqui a gente ouve um argumento assim, não, é ruim porque a rede é muito grande. É grande e é ruim porque é grande? Pode até dizer que é diversa porque é grande, mas qual é o problema? Fortaleza não tem nenhuma escola no SPAES Alfa entre as 150 melhores escolas do Ceará. Aqui criança, diferente de Jati, de Umari, aqui criança não precisa andar de pau de arara não, porque a escola é perto de casa. Aqui criança, a família mora a no máximo aí 10 quarteirões da escola. Lá no sertão do Jati, do Umari, você anda 2 horas no pau de arara para chegar na escola. Perde quase 3 horas, 4 horas indo de casa para a escola. Aqui não tem isso não. Aqui tem dinheiro, tem receita. Então é inadmissível que a gente viva esse cenário de desigualdade permeada por uma educação muito frágil. Tem que ter compromisso primeiro em ensinar a criança a ler e escrever. E vou dizer por que não está funcionando. Já responderá a pergunta de alguém. Fortaleza tem hoje 220 mil crianças matriculadas em toda a rede municipal de educação. Vocês sabem quantas crianças estão fora da creche da pré-escola em Fortaleza? Mais de 110 mil. 110 mil crianças têm o direito de estar numa creche, numa pré-escola e não estão aqui em Fortaleza. As minhas filhas, a minha filha mais velha, tem 4 anos e 10 meses. Já sabe ler e escrever, ela e os coleguinhas todos na sala dela. Inclusive o filho do Heitor, meu amigo Heitor, engraçadinha dela, na mesma sala dela. Todos sabem ler e escrever. Por quê? Porque começa a ir para o colégio com 2 anos, para a creche. Conhece a vogal, conhece a consoante, escreve o nome, vai sendo exploradas as oportunidades de aprendizagem e mesmo antes da alfabetização já está lendo alguma coisa. Porque foi dado o privilégio, no caso, a minha filha, de ser exposta a esse aprendizado antes da alfabetização. E é obrigação, isso não é nem um favor não, ofertar universalidade de oportunidade de creche e de pré-escola. São 92 mil crianças aproximadamente sem creche e 18 mil sem pré-escola aqui em Fortaleza. Então a tarefa primeira é garantir o ensino infantil, porque sem ele o processo de alfabetização é tíbio, é frágil, e depois a criança sai da escola porque não sabe aprender matemática, geografia, história, porque não aprendeu nem a ler, a escrever direito primeiro. Então, é uma tarefa de passos. Não iremos fazer mágica em 4 anos, mas dá para expandir creche. A Dilma ofereceu agora 80 para o Ceará. 80. Pagava o projeto, pagava a obra e pagava o custeio por 18 meses. Bastava a contrapartida da prefeitura de um terreno. Vocês sabem quantas estão sendo feitas essas 80? Uma. Então a gente tem que ir atrás do que tem de oportunidade, fazer creche, iniciar a experiência do tempo integral. Também não dá para a gente fazer tempo integral em 4 anos nas 270 escolas. Não é honesto dizer isso, não tem os pés no chão, porque isso demanda obra física, logística, mais professor. A gente está se comprometendo a fazer 48 em 4 anos. 18 na pré-escola de 4 a 5 anos e 30 no ensino fundamental, para poder começar a dar oportunidade de tempo integral aqui em Fortaleza. Então essas são as minhas ideias principais para a educação, sobretudo com o compromisso de, a primeira tarefa é ensinar a nossa turma de 7, 8 anos de idade a ler e escrever. Todo mundo dessa cidade, tem que, a não ser que tenha uma dislexia, um problema de aprendizagem, que tem que ter uma preocupação dirigida de aprendizagem diferenciada, tem que ter o direito de ler e escrever na idade certa.